Boa tarde, amores. Olá, Tarde gente. linda para você aí de casa. Boa tarde para você, que bom estarmos juntos mais uma vez. Prazer enorme ter você ligado com a gente. Entre Família já está no ar, por aqui na tela da TV Novo Tempo, para a gente conversar sempre de bons assuntos, para a gente tirar dúvidas, para a gente aprender, crescermos juntos. E sempre, claro, a gente traz aqui assuntos, inclusive da medicina, assuntos aí da atualidade, da psicologia, do sempre passado, com base, mas sempre pautado na Bíblia, viu? Sempre com base na palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre educação dos filhos, aquilo que é difícil para muitos pais. Como é que disciplina? Como é que diz não, mas como é que incentiva? Como é que orienta? Quando a gente fala de disciplina, alguém logo pensa, é bater? Não, nem é de bater, nem é de nada disso. Que ensina a viver. Exatamente. Então nós vamos ajudar você a encontrar ferramentas de melhor educar os seus filhos, mas lembre-se disso, os pais precisam se educar primeiro. Guarda Verdade. essa pra Eu entrei você. no quarto da minha filha. Eita! Você, filha, esse quarto seu aqui tá um reflexo da guerra no Oriente. E aí? Ela falou, não, pai, tá um reflexo do seu quarto. Por isso, quando a gente fala de filhos, nós não estamos falando de desafios pequenos. Mesmo porque os filhos são o microscópio que ampliam as bactérias da nossa existência. Gostei dessa sua experiência. Muito bom. Ó, até um ponto interessante aqui também, que a gente vai aprender no programa de hoje, que é muito importante, quando a criança, se você fizer isso, vai ganhar tal coisa, o presente, né? Que legal. Às vezes recompensa, né? Com presente, uma coisa ou outra. Ou será que tem coisas que é obrigação, tem que fazer e tem que fazer? Você é daquelas que ainda usa também o quadrinho de incentivo, pontuação, Carinha presentinhos, carinha feliz, gruda na geladeira, ainda segue o método Açaí. de usar açaí, mesada, dinheiro, Não, mesada não. doce. Se comer tudo, vai comer o doce, tem sobremesa. Se não comer, não tem sobremesa. E tem coisas assim. A especialista do dia é Edenir Vargas. Ela é especialista em planejamento e desenvolvimento de habilidades. E olha, se eu fosse você, já pegava caderninho ou abre aí o seu bloco de notas, porque hoje é aquela conversa boa. É para terminar o programa você dizer, agora eu sei pelo menos por onde começar, não é, meninos? Isso é maravilhoso. E hoje é um dia especial que tem uma sinalização, porque quando a Josi vem vestida de hashtag, é porque alguma coisa tá para acontecer. Ah, é? Ou melhor, né? Se é hashtag, alguma coisa aconteceu. Aconteceu já, né? Josemara, aí, quais Josi. são as notícias? Tem isso agora também? Quando você vem de tá verde, certo. hashtag. Vamos saber, então tá bom. Gente, hoje no nosso momento hashtag eu vou falar sobre a proibição do fenol, sim, tanto para uso da saúde como também estéticos, né? Vou falar também a respeito de um incêndio que atingiu a zona sul de São Paulo, graças a Deus nenhum ferido. E por fim, de uns viajantes lá no litoral de Santa Catarina que, olha, são um pouquinho diferentes, mas quem são eles? Eu só vou falar no nosso momento hashtag, tá bom? Deixa eu dizer que eu já encontrei com alguns desses viajantes que vêm na praia. São queridos, vêm né? na praia, são queridos, mas se cuidar ele te dá umas beliscadinhas, hein? Belisca. Tenho fotos para comprovar isso também. Aí, meus amores, então começando muito bem o programa de hoje, porque estamos na sua companhia, queremos ser boa companhia para você também no Entre Família de hoje. Pausa rápida e já estamos de volta. E então, o que nós vamos perguntar para você aí de casa? Afinal de contas, o programa é ao vivo e é como é porque você participa com a gente. Então, já de cara, de largada, nós jogamos uma pergunta no seu colo e queremos responder ao longo do programa. A pergunta de hoje é... Segura a pergunta aí, ó. A pergunta é a seguinte, ó. Como você faz para motivar seus filhos a cumprir as obrigações deles? Que o próprio nome já disse, obrigações, que é obrigado a fazer. Mas como você motiva os filhos, né, para fazerem as obrigações? Conta pra gente. E quando a gente fala de obrigação, é para atingir que fim? Qual é o propósito? Às vezes, pai e mãe precisam saber por que está dizendo o que diz, mandando fazer o que precisa fazer, não é, pastor? Porque as melhor perguntas saber vêm, o porquê antes do seu filho. Mas por que eu tenho que fazer? E os porquês das crianças vêm e vêm com força. Quer saber por que de tudo, né? Não, criança que não pergunta por quê, alguma coisa está dando errado. Porque elas têm que perguntar. E há um porquê de tudo, né? E a gente perde isso com o passar do tempo, isso é triste, porque a gente tem que continuar falando. E mas às vezes... é um desafio, sempre será. Porque às vezes a gente vai no automático e se estiver com impaciência pelo corre da vida,
não pergunta por quê, só obedece. Porque sim, porque eu tô porque sim, eu tô mandando, exatamente. E a grande questão, às vezes, pela nossa correria da meia-idade, é saber qual é o problema que você está resolvendo naquela hora. O dele ou o seu? Isso. Porque eu tenho um problema, eu estou ocupado e ele não está. Esse problema é meu. E como é que ajuda os filhos também a ver nas responsabilidades desde pequenininhos a construção de uma vida inteira? Quando for um CEO de uma grande empresa, terá obrigações, tem que cumprir o currículo prometido. Então, como é que faz? Como é que educa? Se a gente não educa na base, vai jogando para o além? Não dá, né, pai? E vai deixando muitas vezes no ai, tadinho. Coitadinho. Não, tá, então deixa que a mãe faz, então deixa que o pai faz. Não, ele é muito pequenininho para fazer tal coisa, ela é muito pequenininha e tal, e assim vai. Mas eu já jogo pesado, a polícia também faz. Aí, ó, boa. O pessoal do RH também é rapidinho, então, já abre uma vaga isso. de emprego. E é nessa hora que eles têm que aprender. Lá em casa é assim, a gente conversa com o Samuel, justamente isso, não queria ir para a escola hoje. Filho, confesso que às vezes a gente também não quer ir para o trabalho, dá preguiça, dá vontade de ficar ali. Mas, ó, quando você crescer, você vai agradecer a gente, viu? Agora a gente fica naquela, é chato e tal, mas são obrigações. Mas o que eu gostei mesmo foi a história do quarto. A do quarto, a história olha, do quarto, essa pai, do quarto o reflexo aí. da guerra não, é a guerra do seu quarto. Acho que é a pior coisa que pode se levantar. Não, Alícia, aqui pra nós. O seu quarto estava assim, guerra? Como é que foi? Não entendi. Não, mas deixa pra lá. Não, a Alicia, minha filha, entendeu, né? Entendeu, né? Esse é o grande desafio da educação. Eles são seres humanos... São inteligentes e nascidos de nós. Exatamente. Então, é isso mesmo. Tudo que em você era minúsculo, o seu filho amplia para que você perceba quem é você. Dá medo sempre. Se você não está com medo, é porque você não está entendendo. O mundo acontece coisas e a gente tem esse momento sempre muito legal e importante para a gente dialogar sobre o que está acontecendo no mundo. Às vezes é um negócio legal, às vezes também não é legal, mas a gente tem que lidar com isso. É por isso que a gente tem o hashtag depois da vinheta. Por isso que você é o homem que chama o hashtag. Tá indo bem? Nossa, tá cada vez melhor, viu? De verdade. Tá digno de aplausos. O nome disso é reforço positivo, tô entendendo. Falaremos mais sobre isso. Eu sempre fico pensando, é na linha do deboche, o que foi? Não, é sempre sério. Fica no ar assim, o nosso momento entre famílias. Sempre muito sério. Exatamente, gente. Aqui não tem deboche, aqui não tem risadinha, aqui é sério. Tem notícia? Tem notícia. Às vezes tem risadinha também. Aqui é sério. Vou até me concentrar aqui, viu? Porque chegou o momento hashtag super sério. Gente, olha, já vou começar assim. A Anvisa publicou hoje uma resolução que proíbe a importação, fabricação, manipulação, comercialização, propaganda e uso de produtos à base de fenol em procedimentos de saúde geral e estéticos. Em nota, a agência informou que a determinação ficará vigente durante as investigações sobre os potenciais danos associados ao fenol. É um caso que ficou em evidência aconteceu no começo de julho, quando o empresário Henrique Silva Chagas morreu após fazer um peeling, que é um procedimento de fenol, em São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima passou aí por uma limpeza de pele, uma aplicação de anestésicos, depois seguida aí uma raspagem para poder então receber o fenol. Após a aplicação, o empresário passou mal e começou a pedir socorro. A empresária responsável pelo procedimento e os funcionários também do local prestaram todo o socorro e chamaram o SAMU, mas ele acabou falecendo na própria clínica. A proibição do produto serve para zelar pela saúde e integridade física da população. Até porque se não tem conhecimento sobre o produto, não é certo usar, né, gente? Acabou aí levando à morte de uma pessoa, complicado. Mas que ficamos aí aguardando mais um retorno a respeito desse uso, desses tipos de procedimentos. E seguindo aqui com o nosso momento hashtag, um incêndio de grandes proporções atingiu uma favela na zona sul de São Paulo na madrugada de hoje. O fogo destruiu dezenas de casas na comunidade do bairro Campo Limpo. De acordo com a liderança da comunidade, cerca de 300 famílias foram afetadas.
afetadas. Os moradores informaram que o incêndio começou por volta da meia-noite e se alastrou muito rapidamente. Às 3h15 da manhã, o fogo já estava parcialmente controlado. Só foi controlado mesmo às 8h da manhã. Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Graças a Deus que não ficou ferido, mas aí agora começou a questão de reconstruir, né? Construir tudo novamente, a casinha, enfim, a tragédia, triste mesmo. Agora uma última notícia para encerrar nosso momento aqui, hashtag começou a temporada de pinguins em Santa Catarina, um dos marcos do inverno no litoral do estado. Era esse o viajante que eu estava falando lá no início do programa, viu? A espécie mais comum é o pinguim de Magalhães, em fase juvenil. E temos registro deles, confere comigo, olha isso. Passeando, tá certo, eles podem ir pra praia, eu não estou conseguindo ir, mas eles conseguem ir pro meu lugar. Pensa demais, essas aves vêm da Patagônia, no sul da Argentina, em busca de alimentos e água mais quentinha. Eles chegam cansados e desnutridos devido à longa viagem e aos obstáculos no caminho, como a interação com outros animais. Super entendo, porque eu também, quando fui fazer a corrida no NT-Run, foi isso que aconteceu comigo, entendeu? A distração com outras pessoas. Eu super entendo. É cansativo mesmo, atrapalha. As redes de pesca também e o lixo marinho e ações humanas acabam atrapalhando e fazendo eles ficar mais cansados. Felizmente, existe uma organização chamada Projeto de Monitoramento de Praias, que cuida dos pinguins que chegam machucados à costa catarinense. E se você é da região e está passando por lá, caso encontre algum pinguim na praia, evite o contato, viu? O mais certo é ligar para o Projeto de Monitoramento de Praias pelo 0800 642 3341. Então, não fica lá tentando segurar, tentando tirar um selfie com o pinguim. Ele belisca, viu? Ó, Abinal, você sabia que tem que ligar para pedir ajuda? Sabia, pois é. Não, é que assim, outro dia minha esposa e meu filho, junto com a minha cunhada, estavam passeando na praia, encontraram um pinguim e aí tentaram, né, segurar o pinguim ali, ligaram, né, para... Eles ligaram para esse grupo ali, né, o de monitoramento, inclusive lá é a Univille, uma universidade que tem lá em São Francisco do Sul, e aí eles vieram para poder fazer o resgate do pinguim. Eles têm todo um cuidado com eles, né, trata bem certinho ali, para quando estiverem já prontos, aptos, eles devolvem, né. Então, enquanto eles estavam cuidando ali, Samuel até tentou segurar um pouquinho para tirar a foto e levou uma beliscadinha do pinguim também. Achou que era o Batman. É. Você foi na história em que as meninas encontram o pinguim. Eu fui lá no fundo do baú e lembrei de uma música que eu aprendi na escola, lá, terceiro ano talvez. Bom dia, pinguim, onde vai assim, com ar apressado? Foi só isso. Eu gostei. Eu gostaria Não, de cara do resto. Não, a cara do ela mesma falou lá no fundo do baú, você viu? Lá no fundo do baú. Eu tenho medo do fundo do baú. As coisas que estão lá no fundo não estão com um propósito. Gente, mas a música vem, a música brota assim, com uma palavra. É bonitinha. Bom dia, pinguim. Depois eu te ensino pra gente fazer um dueto aqui. Boa. Verdade. Super quero, Jô, viu? meu Hashtag amor, fica a dica. Fica a dica. Jô, muito obrigada por hoje, amada. De nada, gente. Essas suas informações, hashtag. Amanhã eu estou de volta, tá bom? Então, um bom programa pra você e um beijão, um abraço pra vocês. Jô, antes também. de você Valeu, sair Jô. de vez, como você postou na sua rede social, hoje você está com o coraçãozinho apertado também, porque o seu sobrinho de 3 aninhos está precisando de oração, já que ele está com uma saúde ainda em vista de saber o que ele de fato tem nos últimos dias, uma inflamação, uma infecção, enfim. Como é o nome do seu sobrinho? O nome dele é Gustavo, ele tem 3 aninhos, está com uma infecção no sangue. Ainda não tem controle a respeito dessa infecção, então foi pedido uma outra medicação mais forte para chegar lá no hospital, para ele poder começar a controlar, né, essa infecção. Então eu peço para você aí de casa que a gente possa se unir em oração para que dê tudo certo, que ele fique bem logo, a infecção tenha se alastrado, então eu peço muito que você ore aqui, como vocês também, que a gente se une em oração, porque a oração tem muito poder e se Deus quiser vai dar tudo certo no final. Amém. Amém. Tiago, né? Gustavo. Perdão, Gustavo, 3 anos de idade. Gustavo. Beijo, meu amor. Deus abençoe Beijo, gente. você. Um beijão. mais, Tchau, Jô. até amanhã. É isso, é família. Quando um de nós está se sentindo fragilizado, a família precisa da gente e aí a gente recorre a Deus, que é o nosso Pai, o nosso Deus poderoso.
Vamos então receber a convidada de hoje, ela que é educadora e especialista em planejamento e desenvolvimento de habilidades, professora da Unasp, Universidade Adventista Campus Hortolândia, formada em pedagogia, e ela certamente trará algumas respostas às perguntas que nós vamos formular junto com você aí de casa. Vem para cá, professora Edenir, muito bom recebê-la. Obrigada. Com verde maravilhoso, Obrigada. que eu amo tanto. Bem-vinda, lindíssima. Fique à vontade, muito com o nosso boa programa. tarde. Pois É. Se ela tivesse vindo ontem e eu de verde, ela de verde, era assim um pinheirinho e outro. É, né? Né? Boa tarde, meu amor. Boa tarde, Darleide. O que dizer de educação, disciplina, menina, que põe os pais de cabelo em pé? Eu não sei o que fazer mais com esse menino. Mas é simples. É simples demais, né? O pastor pode declamar Ó, para mim vou- Provérbios 22:6. Professora, eu vou te pedir só para girar um pouquinho, porque sua câmera é Ok, aquela, e eu quero sim. que agora você saia às ruas e as pessoas lhe reconheçam. Me dá um autógrafo. O que você quer ler aí de Provérbios? Provérbios 22:6. Como é que é, pastor? Começa, Ensina. ensina a criança no caminho que deve andar. E? E ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso é educação. Educação é a gente parar para ensinar. Quando a gente para para ensinar, a gente dá as vias, os caminhos, os facilitadores. A gente tem um propósito. E quando a gente faz isso, a criança desenvolve. Então, isso é educação. Então, começa a educar os pais. Começa a educar os pais. Na verdade, os pais são educados. Eles só precisam ter disposição para ensinar. E quando ele tem a disposição para ensinar, ele vai ver crianças maravilhosas, fáceis de lidar, fazendo tudo o que ele deseja, inclusive arrumando o quarto do pai. Não podia deixar. Fica a dica. Boa. E é até interessante a gente pensar nisso, né? Do tirar um tempo para a educação dos filhos, porque a partir daí a gente vai conhecer melhor os nossos filhos, a forma que a gente deve lidar com cada um, porque é diferente. Sim. Quem tem 2, 3, 4, 5 filhos, é diferente a forma que vai lidar com cada um deles, né? Até a gente estava conversando um pouquinho fora ali sobre um quadro, né, que a gente diz é o quadro de incentivos, né? Às vezes o quadro de incentivo para uma criança segue um método, para outra criança segue outro método, mas é importantíssimo a gente separar esse tempo para poder ajustar, não é mesmo? Exatamente. Cada criança ela tem uma necessidade. Então, antigamente a gente falava de talentos, hoje a gente fala de habilidades. Então, tem criança que tem habilidade, por exemplo, de estar junto com a mãe na hora da cozinha. Então, quero cozinhar junto, eu quero fazer o pãozinho junto, eu quero construir. Mas ela não arruma o quarto. De fato, ela tem essa dificuldade. Então, o quadro, que eu chamaria um quadro de conquistas, ele vem para que a criança já ouça e fale, eu sou capaz. De que quadro nós estamos falando, professora? Alguém chegou ali desavisado? De que quadro nós estamos falando? De incentivar. Primeiro, também precisamos destacar o que é o valor do incentivo na educação. Sim. Como é que a gente reforça, incentiva e trabalha isso com propósito? Primeiro tem que se fazer uma pergunta, né? Qual habilidade você quer desenvolver no seu filho? Perfeito. Né? Qual é o propósito? Então, se a administração do tempo é o problema, então nós vamos fazer um quadro sobre o tempo. Então, se ele acorda atropelado, coloca um tênis de cada pé e pega o transporte escolar e chega na escola, metade do material ficou para trás, ele precisa administrar o tempo. Então, a gente faz um quadro de incentivos, mas no formato de conquista. Filho, você é capaz de acordar meia hora antes. E com tranquilidade você vai tomar o seu banho, vai se trocar, vai conferir sua mochila, vai tomar o seu café da manhã, vamos fazer a meditação e ainda o transporte escolar não chegou. Olha que beleza. Ele vai se sentir confortável, a ansiedade vai cessar e ele vai chegar. Eu tive um aluno que chegou na sala de aula e ele estava com um pé de cada tênis, né? Tênis amarelo, outro branco. E ele chegou assim, quase com os pés trançados. Professor, olha o que me aconteceu. Eu falei, o que foi? Os meus pés. Eu falei, pronto, machucou os pés? Ele falou, não, eu vim com os tênis trocados. Eu falei, mas por que isso? Eu saí correndo. E eu falei, bom, isso eu posso resolver, essa primeira parte. Pessoal, hoje é o dia, tá calor, não tá? Até vamos todo mundo tirar o tênis, antes que todo mundo visse. Que ele tirasse o legal. carro dele. Demos aula descalço. Olha só Eu que fiquei legal. descalça, todo mundo ficou Perfeito. descalço, ele não ficou constrangido durante toda a aula. Mas aí depois eu tive um momento com ele. Falei, por que isso aconteceu? Porque eu não sei administrar o meu tempo. Todo dia é correria. Então eu comentei com ele, que tal você fazer um quadro, arranje um lugarzinho no seu quarto. Pode ser numa lousa, pode ser realmente no mural. E aí coloque que hora que seria confortável para você acordar para lhe dar tempo de fazer tudo. E aí ele fez a regulação
da administração do tempo. Deixa eu falar que teve uma vez que o meu filho, a gente chegou para deixar ele na escola, aquela coisa, né? Eu me arrumando, a minha esposa e tal, ele se arrumou. Aí chegamos na escola, a gente foi ver, ele estava de chinelo e meia. Aí que a gente fez, filho, vai lá. Ainda bem que era um chinelo que tá meio que na moda, né? Usar aquele chinelo. Mas ele não se ligou e estava ali com o chinelo enquanto estava comendo. E aí depois, enquanto a gente foi em casa, buscou, colocou o tênisinho no pé dele e foi, né? Mas foi uma vez que isso aconteceu. E aí a gente busca, né? Organizar o tempo dele, o nosso, para levantar mais cedo, ajudá-lo. E aí... Boa, Vai, você disse palavras-chave, né? O nosso também. Uhum. Diz que a primeira lição do Guia de Estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter, eu escrevi aos pais. É verdade que os pais já são educados, mas às vezes os pais precisam se reeducar. A gente espera dos filhos alguma coisa que a gente não está entregando a eles o caminho para andar. Então, a primeira lição, regulação dos próprios pais, reorganização dos próprios pais. Eu não estou falando de organização para fora, primeiro para dentro. O que você quer, como você quer educar, o que você espera dos seus filhos, mas como você está posicionado para que eles olhem em você e vejam organização, que vocês não acordam desesperados, que não tomam café cada um no canto, porque tá com calça meia, pega o sapato, não tem aquela gritaria, aquele corre-corre. Elas estão vendo que a casa tem um jeito, tem um reloginho funcionando. Quando você chega para o filho e diz assim, filho, olha a hora, está acordando muito em cima da hora. Papai e mamãe acordam cedo. Então, isso já regula a criança pelo ambiente. Então, primeira lição para os pais. Pais preparados, filhos de caráter, e você pede agora pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. E Aleixo, acho que tem interação chegando por aí também. Chegou já, casa, e é legal quando chega logo no primeiro bloco, da Kelly Cristina. Oi, Boa Kelly. tarde. Boa tarde, Kelly. Tenho 2 filhos, um de 20 anos e outro de 15 anos. Coloco obrigações para fazer em casa, mas tenho dificuldade para que eles cumpram sem que eu fique cobrando. Me ajude. Kelly, nós vamos te ajudar, mas você tem que esperar que a gente vai te ajudar no próximo bloco. Estamos de volta e já nesse bloco que passou como um raio, falando dessas coisas que a gente fica completamente envolvido. Mas falar de educação é falar no desafio, mas não fomos nós que inventamos isso. O que faz com que a nossa responsabilidade fique muito maior, porque a educação é um processo divino. Foi ele que criou esse negócio. Nós não devemos tratar nossos filhos como nossos, porque eles não são nossos. Eles são propriedade divina, então a educação é pegar o que é de Deus e devolver para ele nas condições que ele quer. Já parou para pensar nisso? Não é algo pequeno, é por isso que nós temos que nos apegar a absolutamente tudo que Deus nos disse que deveremos fazer para que isso dê certo. E dá certo, dá sim. Fazer o que Deus falou sempre deu certo. Por isso que a gente insiste para que você eduque seus filhos e saiba educar seus filhos a partir do que Deus falou. Você ouviu o recadinho do último bloco, né? Pais preparados, seus filhos são vencedores, e pais preparados, filhos santos. E a gente faz isso e deve fazer mais vezes. Mas no último bloco também teve uma interação que a gente prometeu responder lá da Kelly, que coloca obrigações para os filhos dela fazerem, porque tem 5 anos de diferença entre eles aí, um de 20 e outro de 15, mas tem dificuldade para que eles cumpram o que fica, e sem que ela fique cobrando, né? Porque daí ela colocou uma obrigação e ficou uma para ela, né? Cobrar. O que fazer com isso, né? Filhos nessa idade, eu só não posso dizer para a mamãe corre agora, né? Mas o que a gente fala para ela? Agora é sentar, porque já entendem, né? Tudo. Então, sentar, vamos estabelecer o quê? O que está faltando? É o quarto para arrumar? É você se organizar de uma outra forma, fazendo suas atividades profissionais? 20 anos você está trabalhando. Você não está conseguindo organizar suas questões profissionais? Então, agenda. Aí muda, né? Não vou fazer um quadro com adesivos. Isso é lúdico para criança menor. E aí, sim, o que nós vamos fazer? Fazer, sim, para ele uma agenda. Então, na sua agenda, você vai colocar a sua organização, as suas metas, os seus objetivos. Cumprir cada um deles e ticando. Neste que você não consegue, aí você pede ajuda. Mãe, eu não consigo desenvolver isso dentro de casa que tanto você quer. Por exemplo, levar meu prato simples, levar meu prato até a pia. Eu deixo tudo na mesa. O que eu faço? Criei isso como um método, como um objetivo pessoal. É muito feio deixar para minha mãe, com 20 anos de idade, o prato para ela colocar na pia. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar como objetivo. E esses pequenos detalhes na vida vai moldando para os grandes, as grandes responsabilidades. Agora, 15 anos dá para fazer um mural. E, aliás, 15 anos é uma idade, né, Darleide? É uma idade difícil. É uma idade que está tudo muito confuso, está tudo muito atrapalhado. Tudo em crise. Tudo em crise. Então, aí se estabelece o quê? Parceria. Mamãe está do seu lado. Papai está do seu lado. Você vai conseguir.
Entende? Então, arrumar o quarto, a bagunça do quarto, algumas vezes é uma bagunça interior, né? Emocional, não é esse o ponto, mas ele existe. Então, a parceria, eu estou junto com você, é fundamental que a pessoa, que a criança sinta isso. E aí, vamos fazer junto. Olha, eu vou entrar no seu quarto, você me permite? Pede licença, né? O quarto de filho a gente pede licença também, mas eu vou entrar para te ajudar. E aí você abre o guarda-roupa, vamos colocar essa prateleira em ordem. Semana que vem a gente coloca a próxima. E assim vai se sentindo tão apoiado, tão conquistado pela família. Bom, eu sou amado, não é porque eu sou bagunçado, eu não sou amado. Eu sou amado, olha, Oi, Denir, estão comigo. deixa eu até fazer uma pergunta aqui. Você falou do quarto, um exemplo do quarto pegando aqui, né? Filho, arruma seu quarto porque vão chegar seus amigos, se eles chegarem a ver o seu quarto desarrumado, vai ser chato, né? Uma vez, outra, beleza, ó, a gente ajuda, e vamos lá, ajuda. E quando às vezes você deixa, filho, arruma seu quarto, estou fazendo outras coisas, é contigo. E aí é interessante ou não, o que você acha? Deixar pelo menos uma vez, ó, não vou me meter, vou deixar, já ensinei várias vezes, já acompanhei várias vezes, agora deixar que ele arrume. Se esquecer de arrumar e acabar passando vergonha ali no meio dos amigos, para aprender depois, opa, não foi legal ter deixado desarrumado. É interessante ou não é interessante? O que você acha? Com 15 anos, se vão vir amigos de 15 anos, eles nem vão ver a bagunça. São todos iguais. Ok? Mas se vem pegando um exemplo longe, do quarto. Né? Não, vem um parente de longe. Olha, vai vir seu tio, sua tia, faz tempo que eles não vêm, vêm de outros... vamos deixar tudo em ordem. Aí, falou 1, 2, 3 vezes, aí é o momento do silêncio. Sim, é o momento de deixar passar vergonha. Porque a vergonha também regula. E o falar, muitas vezes, se torna agora pouco ouvido, pouco relevante. Sim. Porque você sempre diz as mesmas coisas do mesmo jeito, no mesmo tom, é o mesmo chororô. Tudo eu nessa casa. Vai precisar fazer um silêncio e, acompanhado do silêncio, uma atitude mais firme. Que atitude mais firme? O que você espera que eles arrumem, que eles organizem? De alguma maneira, em algum momento, vai aparecer que não terá meia limpa. Não terá camisas passadas. Alguma coisa eles vão começar a sentir falta como método de que as coisas não acontecem do acaso. Elas têm mãos que as preparam. Se as mãos deles não cooperam, então alguma sinalização precisa ser dada. Então, o silêncio acompanhado depois dessa parceria, depois do acompanhamento, depois das certezas de que somos amigos aqui para o que der e vier, pai e filho, mãe e filhos, enfim, envolvidos num objetivo. Mas chega uma hora que chega, não é, amiga? Ó, vem pra cá, eu vou ali conversar com uma mãe que ela escolheu desenvolver um método de educar melhor as suas filhas. São pequenas ainda, mas a mãe já buscando preparo e uma direção para que as suas filhas sejam bem educadas. Desde pequenininhas, ela já tem um método de incentivo a bons comportamentos. Depois eu vou voltar ali e vou perguntar para o Aleixo, em especial, qual é o lugar de a gente considerar o comportamento como indicador de que é isso que a gente espera. Comportamento é tudo? Se os nossos filhos se comportarem bonitinho, isso é tudo? Ou tem algo mais que a gente precise considerar na educação? Já pode jogar aqui na tela. Minha convidada de hoje, a Elis Regina, já está aqui. Bem-vinda, querida. Uma mãe belíssima, muito jovem. Mãe da Rebeca, de 6 anos de idade, da Raquel, de 1 aninho de idade. Qual foi a ideia que você teve? Qual é o propósito que você tem com as suas filhas ao criar o método que criou? Conta pra gente. Olá, boa tarde. A gente tem uma realidade muito diferente com a criação de filhos, né? A gente exige muita repetição para que a criança faça o que a gente pede e a gente tenta instigar a criança a aprender sozinha, ter independência, né? E fazer o que precisa ser feito. Então, pensando nisso, nessa questão de trabalho de equipe, de todo mundo faz sua parte dentro da casa, né? A gente pensou numa forma de incentivar esses comportamentos que não estavam, e essas atividades que não estavam sendo executadas por vontade própria, digamos assim, né? E também com a chegada do segundo filho, havia necessidade que essas atividades que precisavam ser feitas, que ela já sabia fazer, né? Meu filho de 6 anos, que elas realmente fossem feitas, como se trocar sozinha, como finalizar o banheiro, que é uma coisa assim, puxar descarga, né? É uma coisa simples, mas para a criança é um grande desafio. Então você estabeleceu algumas tarefas
aplicadas a uma criança de 6 anos que você sabe poderia cooperar com a família. Então, você estabeleceu, por exemplo, dar a descarga, fechar a tampa do sanitário, por exemplo, juntar os brinquedos, deve ter coisas assim. Lembra mais algumas das tarefas e diz pra gente como é que você propôs. Um dia você chamou sua filha, ensinou para ela, como é que você transmitiu a sua expectativa? A gente tem uma rotina, digamos assim, de culto familiar, e a gente tinha, sempre que havia algum comportamento desafiador, a gente sentava e conversava após o culto, né, para definir qual que é a melhor estratégia de lidar com aquele comportamento, com aquela situação. E um dia a gente sentou e definiu, vamos formular um termômetro de comportamento. A gente estava pesquisando algumas coisas na internet e surgiu a ideia, e a gente em conjunto estabeleceu ali as atividades que ela teria condições de fazer, que ela já sabia fazer sozinha, baseados também na rotina que nós já tínhamos criado para ela. E nessa rotina ali tinham coisas que ela já sabia fazer, tinha coisas que ela estava aprendendo, como, por exemplo, tomar banho sozinha. Ela precisa de assessoria, né, porque eles se perdem no tempo do banho. E assim a gente foi montando as atividades, fazer tarefa da escola, fazer buffet da primeira vez, guardar os calçados quando chega da escola. Legal. E o que é visual, assim? Você tem um quadro e visualmente posto em algum lugar que ela possa acessar? Como é? Não sei, a produção não sei se pediu para você. Isso. Ah, tem imagem? Joga ali pra gente, então, ver as imagens de como é o termômetro que ela usa para acompanhar o desenvolvimento ou habilidade. Oh, meninas, é um negócio complexo. Olha, uma planilha de comportamento. Olha a rotina. A Rebeca é a mais nova, não? A rotina. Não, da mais velha, tá certo. Ao chegar em casa, primeiro, olha o mapinha. Volta ali, produção, por gentileza. Isso, ao chegar em casa. Desenhos, né? Aí primeiro tira os sapatos. Dá para voltar na tela anterior? Isso. Aí depois a colmeia, depois toma. Aí segundo, toma banho, mochila, tem ali o lavar as mãos, na verdade, né, banho? Lavar as mãos, Darleide, se orienta. Aí depois mochila, lancheiros. Olha, um passo a passo, bonitinho. Professora, o que dizer? É um caminho bacana, né? Para cada idade, você tem que criar um caminho que ela entenda. Sim. Né? Tirar o sapato, colocar ali, guardar na colmeiazinha, lavar as mãos, ela se seguia, ela vai seguindo. Isso para idades menores. Idades maiores pode ser por escrito. No final, ela dá um tiquezinho com marca-textos. Então, cada criança, em cada idade, você cria uma forma para que ela possa conquistar. E isso significa dizer que a criança pode ver nisso incentivo, até pelos desenhos ali, pelo mapinha. Isso que eu tenho que fazer. Torna-se algo divertido, diria, lúdico, né? Isso. Sua filha se diverte com isso? Ela, mãe, de novo o mapinha, mãe, me esquece. Entendi. Chega da escola com muita energia e ela quer pular as etapas. Então, por isso que a gente fez dessa forma visual, porque, olha lá, filha, tem que fazer, olha lá, as etapas, faltou isso, faltou aquilo. É repetição, né? Todo dia. E melhorou? Você percebe que melhorou o comportamento dela? Ficou diferente? Ficou mais leve para você como mãe também? O que mudou com a aplicação desse método? Ela sabendo o que tem que fazer, né? A criança, eu acho que entendendo quais são os próximos passos de tudo que ela tem que fazer, o que está sendo avaliado, digamos assim, né? Ela acaba sendo mais flexível para entender que o que se espera dela e o que ela pode fazer para ajudar dentro da logística da família, né? Que são coisas que... Legal, mas mãe, mudou para você como mãe? Ficou mais leve? Porque é interessante que alguém ali de casa perceba que facilita, que é melhor, que é agradável, que evitou de você ficar toda hora falando, porque já tem uma rotina para seguir. Fez diferença? Tem um antes e depois do termômetro? Porque senão o termômetro não alcança o seu objetivo. Sim, fez diferença sim. É claro que tem dias que não funciona, mas de forma geral ela já sabe como fazer, então ela colabora mais, né? Legal. Isso facilita também para mim, que ela já sabe o que tem que fazer, então não tem que ficar lembrando ela de tudo, porque ela já sabe, no final do dia a gente faz a somatória, então ela já sabe, agora eu preciso fazer tal coisa.
Então, não tem que ficar acompanhando ela tão de perto, porque ela já tem essa consciência, né? Muito bom. Baseado no que ela enxerga. Esse é o objetivo, né? Facilitar para todos. Meu amor, muito obrigada por sua participação. Que Deus abençoe você na educação das suas filhas. E mais uma perguntinha. E a pequenininha, já tem um mapinha para ela também? Um aninho? Ainda não, né, amiga? Não, ainda não tem. Ainda não. Mas ela já acompanha os passos da irmã, né? Isso. Ela já tenta fazer, né? Boa. Beijo, meu amor. Deus abençoe a você e sua família também. Obrigada por sua participação aqui no Entre Família. Meus amores, e é daqui do Entre Família que a gente convida você a que hoje à noite, às 8 da noite, você esteja juntinho com a gente, porque é o segundo dia da semana Mente Feliz, mente saudável, mente poderosa, mente segundo a mente de Jesus. Como diz o apóstolo Paulo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Doutora Rosana Alves e o doutor César Vasconcelos, a partir das 8 da noite, primeiro conversando sobre psicologia, psiquiatria, as nossas dificuldades todas do ponto de vista da ciência, sim, também dos sentimentos, das emoções, do comportamento, mas na sequência, a doutora Rosana Alves abre também a palavra de Deus e extrai dali o poder de Deus. O tema de hoje, casamento e as suas dificuldades, mas também a bênção de ser casado segundo o coração de Deus. Às 8 da noite. Tá com algum problema aí? Tá com alguma dificuldade? Ih, Darleide, meu casamento tá por um fio. Vem pra cá, menino, cordão de 3. Como é que diz? Uma cordão de 3 dobras não se arrebentam. Obrigada. Não se arrebentam. Então, às 8 da noite, doutor César Vasconcelos, doutora Rosana Alves e você juntinho com a gente aqui na sua Novo Tempo. Guarda aí, 8 da noite. Vem pra cá. Novo Tempo é de verdade a voz da esperança. Pastor, eu perguntava, aliás, eu avisei, ameacei, que eu queria saber qual é o lugar da disciplina quanto à busca de um comportamento. Se meu filho é comportado, é suficiente? O comportamento é a ponta da corda. O comportamento é a ponta do funil. A gente interpreta equivocadamente algumas falas importantes. Quando Jesus falou que as coisas devem se focar no coração, ele não colocou o nosso interior, as nossas razões, o nosso caráter de forma separada do nosso comportamento. Ele só disse onde é que as coisas se fundamentam. Quando as coisas não estão fundamentadas nas razões, elas não duram. E Deus lida com a eternidade. Então, todas as vezes que nós estamos diante dele, é sempre da eternidade que estamos falando. Então, quando a gente desenvolve alguns comportamentos que vão durar pouco, ele já vai acusar. E todo comportamento que dura pouco começou na fonte errada. Agora, o que você faz e vai fazer sempre na vida? Você vai fazer sempre na vida algo que se relaciona com quem você é. Mas, olha, quando Deus falou de amor, ele definiu o amor como comportamento. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, não arde ciúmes, se regozija. Ele só descreve traços de comportamento. Quando fala da sabedoria em Tiago, ele vai dizer assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, plena de misericórdia. Sabedoria é um traço de comportamento também. A sabedoria aparece no comportamento. É, o amor aparece no comportamento. Então, quando nós mas mais do que isso, Darleide, sabedoria é um traço de comportamento. Um traço de comportamento. O amor é um comportamento. Ela reverbera, ela está ali, ela é comportamento. Mas a sabedoria, ela é semeada no coração. Então, acho que a nós pais cabe lembrar que o objetivo final não é um comportamento adequado, mas é um coração moldado. O que eu quero, quando eu digo para os meus filhos, cumprir tarefas, lavar o banheiro, pôr os brinquedos na caixinha, o que a gente quer, antes de tudo? Que a criança compreenda que ela, em amor, coopera com seus pais? O que nós queremos dessa criança? Mas eu vou dizer isso aqui. É o comportamento, sim, o resultado final de tudo. É o comportamento. O que a gente não pode é esperar de uma criança, por exemplo, de 4 anos, um comportamento de uma de 10. Mas, no final das contas, é o comportamento, é o resultado final de uma educação, sempre será o comportamento. A graça de Deus se revelou Salvador a todos os homens, educando-nos que, para, renegadas as impiedades, as paixões humanas, vivamos nesse século de uma maneira sensata, justa e piedosa. Ou seja, a graça gera um comportamento. A grande questão é, se o porquê estiver errado, o comportamento não vai ser duradouro. É isso. Ele tem que ser baseado no porquê certo. Por exemplo, essa mãe que falou do filho de 20 anos. A minha pergunta sempre em relação a uma pessoa com
uma autonomia, que é o de 20 anos, que não está participando da organização da casa, pelo contrário, ele participa da desorganização da casa, ele tem problemas com a alteridade. Porque tanto o ego, eu comigo mesmo, como a alteridade, eu e o outro, são coisas desenvolvidas na vida. Mas a gente já nasce egoísta. A alteridade é que é desenvolvida. Aquela criança nasceu e o peito é dela, a mamadeira é dela, a casa é dela, o carro é dela, o carrinho é dela, o banheiro é dela, a mãe é dela e o pai é dele. É com o passar do tempo que ele está começando a ver, opa, essa pessoa aqui tem vontades, a pessoa está... a minha bagunça está atrapalhando a vida. O outro tem que fazer parte dos nossos porquês. Sempre. Por que eu vou arrumar essa sala? Porque tem outra pessoa que vai estar lá. Esse porquê, ele só é construído a partir de uma base sólida que é o amor. Sem isso... Porque eu amo a minha mãe, eu coopero com a minha mãe, coopero com meu Exatamente. pai, eu agradeço, eu Quero um ambiente compartilho. legal para eles. Sai dele para os outros. Isso é amor, que é a base de gerar um comportamento. O amor e pensamento no próximo também, né? Vamos para aquele intervalo? Rapidinho, daqui a pouco a gente já está de volta com muito mais aqui no seu Entre Família. Agora nós vamos ter um papo sério sobre algo de forma prática que a gente considera ser interessante, mas com uma abordagem que talvez vai te surpreender. O famoso quadro de incentivo familiar. Enquanto isso, vai respondendo a pergunta do dia. O que é difícil para você na educação dos seus filhos? Qual é o maior desafio que você tem enfrentado? O que você espera? O que você quer, deseja para a educação dos seus filhos que a gente possa ajudar? Manda para a gente no 983-1502-49. Abinal, é com você. Estamos junto por aqui, estou junto com a Edenir e um quadro muito legal, gente, muito legal mesmo, porque é de uma turma que muita gente cresceu acompanhando, turma do nosso amiguinho, né? Para quem está vendo mais de longe, tá aqui, ó, um quadro da turma do nosso amiguinho para mostrar para a gente por que fazer um mural de conquista, né? Fazer um mural de conquista, isso é interessante, não é interessante? A gente vai aprender hoje aqui e até mesmo entender, né, o que é esse mural de conquista. Edenir, explica para a gente um pouquinho, por favor. Estou vendo aqui esse mural, Sim, né? tem as Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, um mês inteiro tá ali. Tem os rostinhos aqui também. Os adesivos. Os adesivinhos, né? Destaca, vai colando ali. Como é que funciona esse método aqui, hein? Primeiro que um mural, ele não pode ser a transferência de ação do pai e da mãe. O que é isso que eu estou falando? Então, a criança, ela não pode parar de ouvir mamãe falando, faça isso, faça aquilo, de transferir para escrever num quadro e esperar que ela faça. Isso não pode existir. Entendi. Né? Então, você tem que educar seu filho e ensinar. Olha, a hora que você levanta, vamos puxar a coberta e arrumar a cama. Se é uma criança pequenininha, o que você vai fazer? Afasta a cama para que ela possa circular e as 4 pontas do lençol ela conseguir esticar. Você vai dar os facilitadores. Não adianta eu colocar, arruma a cama aqui, você arrumou. De qualquer maneira, eu vou pôr o adesivo. Não funciona. Né? Um quadro não pode servir nunca de substituição da ação da família, de fazer as pontes e até construir, mostrar, olha, aquele caminho que você faz para você fazer. Ó, eu até a gente tem lá em casa, minha esposa comprou desses sites da internet aí um quadro, e esse quadro, ele é das atividades escolares. Certo. Aí ela coloca ali os dias, junto com ele, né, os dias de prova, tarefas, algumas coisas da escola. Esse tipo de quadro é interessante fazer ou também não, tem que olhar em outros lugares? Excelente. O quadro, tanto de atividades secular, assim, das coisas da casa, quanto da escola, ele tem que ter um propósito. Se o assunto é escola, vamos fazer um quadro da escola. Isso. Aí você vai fazer uma agenda de todas as atividades, as datas, os mesmo. prazos, e ele vai estar aprendendo o quê? A gerenciar prazos. Então, eu tenho que estudar porque é tal dia a prova, eu tenho que fazer o trabalho que eu tenho que entregar tal dia. Outro quadro se faz para as tarefas do lar, mais divertido. Em meio a uma tarefa, nós vimos o quadro ali da mãe da entrevista, pode-se colocar ali no meio o quê? Hora de pararmos para conversar. Não está funcionando, ela colocou, vamos supor, né, o sapatinho num dia, chegou, guardou, no outro já jogou, vamos conversar? Por que tem esse desenho? Por que tem esse quadro? Por que tem esse plano? A mamãe demorou tanto para elaborar isso para você, ele tem que funcionar. Se não funciona, joga fora. Certo. Agora vamos entender 3 motivos, então, pelos quais a gente deve usar esse mural, né? Vão aparecendo ali algumas imagens no nosso telão, vai aparecer aí na sua casa também, que diz o seguinte, ó, a primeira delas, conquistar é melhor do que fazer a tarefa. É isso?
É verdade. A palavra conquista, ela já traz para a criança a possibilidade de alcançar. Eu consigo, eu conquisto. Quem não fica feliz quando termina de fazer no bolo e fala, eu fiz metade dele. É um prazer. E quando ela fica na porta do forno, que é esperando sair uma obra que ela fez. Então, a obra que a criança faz, aí sim é melhor do que só faça isso porque é sua obrigação. Aí você tira a autoridade para colocar o quê? A conquista, a possibilidade. Tira a autoridade, põe a possibilidade. Não está funcionando a possibilidade, volta para a autoridade. A gente não pode jogar a autoridade no lixo, mas a autoridade com amor. Excelente. Então, o fazer substitui o conquistar, neste aspecto. Perfeito. Vamos lá, mais um tópico que chega para a gente por aqui. Criar uma rotina funcional. Eis a questão. Funcional, né? É o que eu expliquei. Cada criança, você tem que primeiro analisar quem é o seu filho. Você conhece realmente seu filho? Primeiro, você tem que conhecer qual é a sua idade, como ele desenvolve cada tarefa de casa, quais são as dificuldades de habilidades que ele tem. Depois de você conhecer o seu filho, você vai montar um mural ou vai montar um planejamento com ele que ele possa alcançar. Sem que o tempo todo também você tem que ficar construindo pontes. Se você o tempo todo tem que construir pontes, ou seja, fazer, não está funcionando. Não está dando certo. Então, para funcionar, ele consegue ir até onde? É até ali que eu vou fazer. E ele criando aquela habilidade, desenvolvendo aquela habilidade, eu vou aumentar, então, a possibilidade para uma nova ação. Aí eu desenvolvo outro mural. E assim ele vai crescendo, você vai vendo o progresso da criança em fazer tudo o que é necessário no lar, na escola, nas atividades da igreja, né? Dentro da rotina total da casa. E até chegando na fase de ir para o trabalho, fase mais adulta, e ela vai tendo ali a agenda, vai aprendendo a organizar. Vai transferindo, né? Puxa, muito legal isso. E até pergunto, aproveito até para trazer, para aqueles que às vezes, talvez não cresceu, né? Numa linha como essa. E aí está levando a vida um pouquinho mais desorganizada. É tempo ainda de se organizar? É tempo, sempre é tempo da gente parar e recomeçar. Então, a palavra recomeçar está voltada a um profissional. Se eu não consigo, eu preciso de uma ajuda profissional. Então, aquela criança que chegou com o tênis um de cada pé, ele precisava de uma ajuda. Então, a hora que eu sentei e falei para ele como poderia ser para que isso nunca mais acontecesse, ele estabeleceu. No dia seguinte, ele já veio com um caderno novo, dizendo, professor, estou acordando tal hora. À noite eu arrumei meu tênis, coloquei os 2 pares corretos do lado da minha mochila, porque eu ponho o tênis, já arrasto a mochila, já abro, já vejo se está tudo lá e já ele mudou. Então, quando você consegue fazer com que a pessoa entenda-se e veja qual é a sua deficiente, constrói isso, você tem que ter alguém do lado. Quem é esse alguém? Não importa a idade. Verdade. Filho precisa de um pai, precisa da orientação da mãe. No caso dele, criou uma forma funcional, né, como a gente comentou aqui, e foi criando uma rotina. E aí tá tudo certo, vai tocando, né? Pois é. Um adulto. Um adulto, tem que ter essa orientação. E ser adulto precisa de um outro profissional. É verdade. Vamos lá, mais uma para a gente fechar aqui então. Desenvolve a responsabilidade, né? Por que fazer um mural de conquistas? Porque desenvolve também isso. O que ele desenvolve, né? O mural é apenas uma ação visual. Mas o que, na verdade, qual é o objetivo por trás disso? É o desenvolvimento do ser humano. É ele enxergar que ele tem habilidades, que ele pode fazer e as que ele não tem, ele vai conseguir desenvolver. Se você consegue transmitir isso, toda a ação, seja lúdica quando criancinha, depois eu tiro a ludicidade e vou mais na prática, ele já formatou. E aí ele formatando, ele vai dar sequência. Então, o desenvolvimento da responsabilidade vai transferindo-se para idades mais avançadas até se tornar um adulto que conhece toda a rotina. Na verdade, o mural é a transformação de rotinas em prática. Né? Então, eu preciso ter uma rotina. Se eu trabalho, por exemplo, eu preciso ter uma rotina. Então, a minha rotina qual é? A minha rotina é levantar cedo, ir para a escola. Depois voltar da escola, eu vou almoçar, eu vou tomar banho, eu vou conversar com a minha mãe como foi, eu vou descansar um pouco, vou fazer minha tarefa, em seguida da tarefa eu vou brincar, entende? Então, ele já sabe, ele vai montando já uma rotina mental e aí vai se desvencilhando da visual. Certo. E aí se torna um adulto que depois tem as suas grandes responsabilidades, né? Aí já no
no mundo empresarial e aí ele consegue desenvolver isso com bastante habilidade. E essa rotina tem que ter, né? Tem que ter essa rotina. Não, mas ficar sempre na mesmice, não precisa disso para poder criar-se, né, esse hábito, essa rotina. Darleide? A grande questão é que nós, pais, nem sempre temos boa rotina ou não encaixamos nossos filhos na nossa rotina como deveríamos fazê-lo para educá-los melhor. Como nós não estamos presentes, muitas vezes nós não temos como adequá-los a aprender com a gente, como é que se organiza para a vida. A gente precisa dar uma olhadinha se nossos filhos estão, de fato, bem acompanhados no que diz respeito a identificar um transtorno de hiperatividade, um transtorno de atenção. Será que é uma criança que tem algum traço de ansiedade que precisa ser cuidado, algum traço de depressão? Nós estamos hoje com o maior número de crianças ansiosas do que até mesmo os números indicam dos adultos. Então, como é que os pais estão enxergando seus filhos, acompanhando seus filhos? Dá para perceber? Como percebem? Se ficam tão pouco com eles? Não é para culpar, é para a gente voltar a si e pensar o que nós estamos oferecendo aos nossos filhos? Quanto de nós estamos entregando aos nossos filhos? Por isso, repito, a primeira lição do guia Pais Preparados, Filhos de Caráter é sobre nós enquanto pais. Nós que somos os adultos da relação. O que nós estamos entregando e o que nós vamos receber dos nossos filhos. Depois nós vamos considerar, por exemplo, que muitas vezes os filhos estão desatentos, não respondem à expectativa dos pais no comportamento, elas não fazem as tarefas combinadas porque elas estão completamente dispersas pelo excesso de uso de telas. Falei sobre isso aqui numa das lições específicas sobre o excesso de uso de telas. Isso tem deixado as crianças com baixíssima habilidade de socialização, de envolvimento com as pessoas. As telas estão também, e agora eu ponho entre aspas, emburrecendo essa geração já identificada por inúmeros especialistas. O QI dos nossos filhos está abaixo do que fora antes dos seus próprios pais. Nós precisamos nos unir enquanto pais interessados em uma família feliz. E aqui está o Guia de Estudos Pais Preparados, Filhos de Caráter. Nós queremos que chegue até a sua casa sem que você pague nada por isso. Você vê aqui na tela, nós separamos um conteúdo de excelência para você, com todo o capricho e ainda mais com conselhos extraídos da Palavra de Deus. Mais que conselhos, orientações específicas da Palavra de Deus. Pais Preparados, Filhos de Caráter, você pede agora pelo 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 21 27 31 21. De mãos dadas aqui para fazer uma família feliz. Filhos preparados, pais muito mais tranquilos, olhando para a estrada percorrida e dizendo: até aqui nos tem ajudado o Senhor. Vou repetir o telefone: 0 operadora 12 21 27 31 21. Abinal. Vamos lá então, chega o momento, minha amiga, de trazer a interação do povo que está em casa, pessoal que está participando com a gente. Vamos até voltar para o nosso lugar então, vamos lá? Enquanto a gente vai retornando aqui, tem algumas interações que já vão chegando. Mônica, pastor Aleixo. Mônica Dias, boa tarde, equipe do Entre Família. Boa tarde. Sou madrasta e gostaria de saber como faço para auxiliar meu enteado sem ser invasiva. Ele tem TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ajudo ele já com os deveres, pois ele tem 10 anos e ainda tem problemas com leitura e escrita. Mas sinto que às vezes sou muito rígida, não quero ser a madrasta má. Agradeço desde já, um grande abraço para a equipe. Abraço para você também. Mano. Abraço, querida. E ela obrigada. Não tem um desafio né? Simples. Por ser madrasta, por ser uma criança com um transtorno de hiperatividade e atenção, torna tudo mais denso, mais tenso. Para este caso, Darleide, é essencial, aí sim, se montar uma rotina escrita. Porque aí vai se estabelecer uma calma no tempo da criança, mas num tempo dirigido. Perfeito. Então, vai se estabelecer, vai se observar todas as dificuldades que ele tem, a escrita, a leitura, talvez uma professora particular, alguma ajuda extra, que a mãe talvez não consiga por si só, mas se estabelecer sim uma rotina muito mais ajustada. Então, a hora de levantar, vai levantar junto com a criança. Ela vai ter que estar apoiada o tempo todo, até que ela se sinta segura, para que não aconteça oposição em tudo. E não... lembrar que ele tem um transtorno. Sim. Então, se você esperar algo dele que ele nunca vai dar, ele vai ser um TDAH ansioso ainda. Não existe invasão, existe amor.
Então, se ela ama essa criança, ela não vai invadir o seu espaço. 10 anos de idade, a gente entra para ajudar 100%. Não existe, né, um adolescente que você já vai dando algumas possibilidades de autonomia. 10 anos, você continua ajudando. Sim. Parceria o tempo todo. Então, da hora que acordou, você estabelece ali um combinado. Olha, eu vou aguardar você tomar seu banho e eu vou te ajudar a arrumar aqui a sua cama, a fazer as suas primeiras tarefas. E vamos tomar café junto, numa conversa, num diálogo, construindo essa parceria. O que está acontecendo, Darlene, você falou uma coisa fundamental. O que está acontecendo, na verdade, é uma rotina tão avassaladora para as crianças que os pais já estão numa rotina avassaladora. Todo mundo sai para trabalhar. Então, essa criança já sente ali o tempo curto que ela tem com a família, né? E depois, excesso de atividades. Então, precisa se repensar. Escola de natação, judô, tudo num dia só. Ela tem mais agenda, certas crianças têm mais agenda que a própria família. Então, por isso que para essa criança, por exemplo, parceria é fundamental, sem excesso de atividades, para que ela consiga, num tempo dela, cumprir cada uma delas e se sentir satisfeito. Porque mural de conquista ou as habilidades diante de conquista dentro da educação, porque ela tem que se sentir capaz. Deus nos fez muito capaz, né? Mas Deus não falou, tenha o seu filho e o deixe seguir a sua vida. Ele falou, educa, ensina e leva tempo, criatividade. Repetição, né? E mudança, porque o tempo todo você tem que estar mudando. Não é um quadro, é o que eu disse, não adianta transferir a sua fala para um escrito. Você tem que estar mudando. Eu me lembro bem, quando minha filha entrou na adolescência, né? Eu falei, e agora? Eu não virava chave, né? Filha única, aquela coisa, né? E aí eu liguei para uma amiga, o que eu faço? Eu falei, vai estudar. Vai virar rapidinho, vai estudar. Então é assim, mudança. Nós somos seres dinâmicos, né? Somos seres dinâmicos. Nossos filhos estão o tempo todo se transformando, mas a gente também está. A pessoa que estava educando o filho quando ele nasceu não é a mesma que está educando o filho quando ele tem 10 anos. São 10 anos de transformação. Educar é maravilhoso, uma atividade divina. No próximo bloco tem interações, é um momento gostoso também de falar com você, te ouvir e saber do que você tem dúvida ou as suas contribuições. Então não sai daí, 4 minutos e a gente já volta. Meus amores, de volta com a gente aqui no Entre Família, o seu programa querido da tarde, seu trio preferido da tarde, porque só tem a gente, é claro, né? Depois é Teru, antes é outro apresentador, então trio é só a gente, né, meninos? Com certeza, então, tá. Feliz e animado por ter você acompanhando, participando com a gente. Falando em participando, é o seu momento de participar, de interagir com a gente. Cadê, hein? Cadê sua participação? Mandou para cá? Mandou no nosso WhatsApp? Então tá bom. Tá chegando já na nossa tela aqui a sua participação e a gente já vai pescando agora algumas que chegam. João Antônio. Fala, oi, João. Oi, tenho 2 netos que assumi a guarda, né? Assumir a guerra. Ia dizer assumir a guerra. Também. É guerra. Também, né? Mas já não tenho o pique que tinha quando criei minhas filhas. Hoje, já tenho 64 anos de idade. Como ajudar na formação deles? Um está com 4 anos e está na creche. O outro tem 12 anos e está na 7ª série. Ai, 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 difícil, hein? 64 anos com 2 crianças. 4 e 7 anos. E aí? 4 e 12 anos. 4 e 12. É 4 e 12, verdade. Na 7ª série. 4 anos, seguir com a rotina. Pode fazer o mural lúdico, pode brincar, pode estabelecer. Lembrando que quem vai para a creche vem com coisas da creche para casa. Lá também tem uma rotina, ou não, né? Então, vai vir com coisinhas da creche. Assim como criança volta da escola, vem com coisinhas da escola. Então, tem que se observar qual é o ritmo dessa criança e estabelecer. Com a outra criança, que a diferença de idade é grande, a diferença de idade, 64 anos para 12, vai ter visões diferentes de vida. Mas o que ganha aí é que é um vovô. Então, a experiência. Se é uma coisa que eu gostava, era sentar ao pé do meu avô e ele era o meu guru. Então, tudo ele sabia. Então, tem que fazer brilhar o de 12, porque o de 4 já brilha os olhinhos. De 12 anos com a experiência. Porque ele já tem a solução, o que dá certo, o que dá errado. Fica mais fácil desenvolver.
Porque É bom a 12 gente anos está lembrar entrando que na pré-adolescência, né? e é bom a gente lembrar que, assim, estamos falando de um quadro de incentivo, pensando disciplina, comportamento, mas não esquece do fundamento. Você, enquanto luz que brilha e faz brilhar os olhos dos seus filhos. Esse vô deve ter tanta história para contar, esse vô deve ter tantas experiências. Então, não fica fixo na rotina, né, nesses horários, nessa coisa Só nas rígida, porque tarefas. você também já está meio cansado. Né? Você disse que eu já tenho 60 anos, está meio cansado. Então, vai que você não consegue, não é mais o teu esquema, mas o que você tem para dar? Dá para esse menino colo, dá para esse menino abraço, dá para esse menino um não, bem redondo, quando precisar dizer não, mas diz para esse menino sim, seu avô está aqui com você, para o que der e vier, porque esses meninos podem estar com feridas. Por que o vô assumiu esses filhos? Onde está o pai? Onde está a mãe? Então, esse vô chega como uma tábua de salvação. Então, esse vô também tem uma história de sofrimento em relação a quem não está cuidando desses filhos. Então, a gente abraça você daqui também, vô. Parabéns para você. Mas o que você tem de melhor, ofereça. E o que você não sabe, busque saber como você busca aqui. Mas que Deus te ajude nessa missão, não é, Aleixo? E vovô, eu quero te falar um negócio assim para o seu coração. Você, vovô, e você também que está enfrentando o desafio de educar sem ter todas as condições necessárias. Eu escuto gente falando assim, eu sou pai e mãe. Não, você não é, porque é impossível, você é só pai. E essa mãe não é você e não adianta você tentar ser mãe, que você não será. Seja o melhor pai possível. Eu sou mãe e pai. Não é. E o vô é vô. Ele assumiu a tarefa de educar. Mas aí eu te digo uma coisa muito importante. Quando Deus, na sua presciência, viu que nós nos tornaríamos, em muitos aspectos, desarrumados, ele criou um substituto imediato para esse processo. E o nome disso é igreja. Igreja é a coisa mais próxima de uma família na formação de qualquer pessoa, é a igreja. Porque lá na igreja, os seus netos vão encontrar com homens que têm uma idade mais baixa e mais próxima dele, mulheres, e vai ter outras crianças que estão caminhando para a mesma direção que você quer levar seus netos. Ele não vai encontrar isso na creche, mas lá na igreja vai ter essa mesma direção. Da mesma maneira que pais são insubstituíveis e mães são insubstituíveis, igreja também é insubstituível. Ela é fundamental no processo educacional, fundamental. Famílias arrumadas e principalmente famílias que têm essas deficiências. É lá que as coisas se compensam. Você vai perceber que na igreja vai ter tudo o que você precisa. Perfeito. Excelente. É isso mesmo. Mais uma que chega, Márcia Messias. Vai lá, Binão. Eu? Boa tarde, tenho 4 filhos, Júlia de 14, Pietro de 4, Noah de 2 e Maria Alice de 1 aninho. Olha aí, Que escadinha. lindo. Às vezes não sei o que fazer, principalmente com a minha adolescente. Seja bem-vinda. Seja bem-vindo à realidade. São bem diferenças, são diferenças importantes, né? 14, 4, 2 e 1. A gente está falando de uma mãe também cansada, talvez sobrecarregada, não sei, mas é o que parece ter 4 filhos, 3 pequenos, né? Uma mais velha e uma adolescente. Muito desafiador, professora. É desafiador, mas só que a gente não pode transferir, por exemplo, a mais velha a obrigação de cuidar dos mais novos Não. como pai e mãe, mas como parceira. Perfeito. Né? Então, aí já tem uma outra configuração. Eu tenho uma família grande. Então, numa família grande, todo mundo se ajuda. E isso é desde antes, no meio e agora. Né? Então, levar para a família os sensos de cooperação. E se falando de incentivo, entender que elas não vão ser incentivadas da mesma forma. E o adolescente é importante perguntar para ele o que é que faz o olhinho dele brilhar. Porque às vezes a gente acha que o que nos agrada está agradando ele. Não é verdade. E às vezes o que agrada ele não é ruim. É uma coisa boa, só que ele quer outro tipo de incentivo. Né? E é interessante. O adolescente tem que ser ouvido. Sim, estabelecer por idade. Lembrando que o adolescente, ao ser ouvido, você precisa criar uma nova modalidade de ação com ele. Então, você precisa ter habilidade também para isso, como pai e mãe. Estudar é uma boa alternativa. Você vai ouvir para quê? Fazer o quê com isso, né? Exatamente. Aí muda a sua perspectiva, Muda a sua sua expectativa em relação à filha. Exatamente. Eu lembro que a palavra de Deus vai dizer assim, dá-me, filho meu, o teu coração. A gente precisa aprender a ganhar o coração dos filhos da gente. Sim. A gente fica em busca do comportamento, tá tudo certo. Mas o coração de um filho, quando a gente ganha para te ouvir, ganha para ser de verdade com você, sabe? Na direção. Então, experimenta ganhar o coração da sua filha. E ganhar o coração, muitas vezes, é dizer assim, filha, eu não estou conseguindo.
me ajuda a me entender, a te entender. Filha, me ajuda nisso, me ajuda naquilo, para que você também se fragilize e se fortaleça ao mesmo tempo. Ganhe o coração, é falar de você, dos seus sentimentos, das suas frustrações, de como você está cansada, de como é difícil cuidar da bebê e do outro, mas que você os ama, faz se sentir amado. Ganhe o coração do seu filho e você vai ganhar também o seu comportamento junto. Adolescentes, eles são assustadores, e a coisa mais assustadora da adolescência não é aquelas emoções todas. A coisa mais assustadora da adolescência é quando eles manifestam a vontade. Isso é apavorante. Porque a minha filha com 4, com 3 anos, a minha vontade é muito grande sobre a vida dela. Então ela vai entrar no carro porque eu coloquei, ela vai comer. Ah, pai, eu não gosto, é isso aí. Chega uma hora que ele não só tem uma vontade manifesta, como ele tem poder de executar aquela vontade. Mas aí que a gente vai descobrir para que serve a educação, porque ela serve exatamente para isso que a Darlete falou, para gerar nele uma vontade autônoma, mas vontade autônoma não é desprender da gente, é estar com a gente porque quer estar com a gente. E isso é o suprassumo, ali, é a ponta da corda mesmo. Você fala assim, pai, eu vou fazer isso porque eu quero, porque ele pode não fazer. Sim. Mas se não houver essa sim, vou fazer, sabendo que eu posso não fazer, não deu resultado. Porque se a gente falar, Deus fez isso, filho meu, dá-me teu coração. Da mesma maneira que ele falou para Marta, Maria escolheu estar aqui. Então sabe nós que uma vamos vez, ficar com a escolha dela. Uma vez a minha filha disse assim, mami, eu não faço porque eu sei que isso vai te machucar. Uau! Ela pensou em mim. Ela tem um coração conectado ao meu. A leitura que eu faço, alguém vai dizer assim, tá vendo? Não faz por causa da mãe. Sim, ela não faz por minha causa, por amor a mim, por cuidado a mim. É disso que eu falo, de ganhar o filho da gente, para o coração da gente, para ele se importar com a gente. Puxa, eu vou lavar essa louça por causa da minha mãe, ela está cansada, por causa do meu pai, ele trabalha feito um louco para sustentar a casa. Sim, é por causa do meu pai. Se eu estivesse na minha casa, eu não vou lavar. Eu vou pagar para alguém fazer. Quando você transfere a ação para a emoção, no caminho certo, você atinge o objetivo. Fechou. É isso. É isso. É isso. É isso. Mais uma. Vamos lá. Entre família e você aqui nessa parceria, aprendendo juntos. Anônimo agora, não quis falar, Binal. Não consegui dar essas obrigações aos meus filhos quando criança. E hoje eles têm 21 e 24. Mas só às vezes eles me ajudam. O que fazer? Pelo visto, moram ainda, né, com ela, né? Tá vendo? Não está conectado ao coração dos pais. Não se importa que a mãe já seja... Ela não é mais jovenzinha para ter um filho de 24 anos, 21 anos. Sabe, às vezes os nossos filhos não se importam com seus pais. Assim como Deus, né, pastor? Deus nos dá o livre-arbítrio. E os filhos crescidos têm a liberdade de amar ou não te amar. Então, se durante o processo da educação não houve a conexão de todas as partes, ele vai te abandonar. Ele não vai fazer e não vai sentir nada. Então, mas se está com você ainda, se mora debaixo do seu teto ainda, não adianta vir com o discurso, mora debaixo do meu teto, é obrigado a fazer. Não, aí parte-se para um outro processo, aí sim, Darlete, firme, duro, objetivo, porque é todo mundo adulto agora. Vamos sentar numa sala e vamos conversar, discutir o assunto e ver o quanto eu estou tendo de prejuízo emocional, físico. E se, de alguma maneira, só que você não vai dizer numa lista, você vai dizer para o coração. Você vai elaborar, você vai escrever, você vai redigir, você vai ler de novo, você vai passar a madrugada e oração. Senhor, dirige as minhas palavras, preciso atingir o coração. Para um adulto, é só o coração. Não existe mais nada. Se não tem o coração, não é? Se não tem o coração, não tem nada. Não tem nada. É o centro do comando da vida. Sim. Eu vou lá para a TV para te dar um recado, um lembrete, mas é uma coisa muito alegre e é muito bom sempre falar disso. Nós falamos aqui e muitas vezes nós falamos aqui sobre qual é, agora mesmo, né? Qual é o resultado final, o que se espera, o que é de verdade aquele ponto de chegada. O ponto de chegada da existência é ter uma identidade de servo. Esse é o ponto de chegada. Quando a gente se alegra em servir, quando a gente faz porque quer fazer, mas faz pelo sorriso de quem a gente ama. A Novo Tempo trabalha perseguindo esse alvo, vivendo nesse alvo e se entregando a esse alvo. Servir. Nós servimos apresentando um programa, servimos falando das soluções para a sua vida, servimos para que Deus se alegre com aquilo que acontece nos corações quando a gente faz isso.
Quando a gente vai mandar uma revista para você, é porque esse objetivo mesmo, mas ainda não é o final. Porque o final é quando a gente fala assim, é isso, e eu vou fazer isso também. Por isso existem os anjos da esperança. Anjos são mensageiros, e é muito legal pensar nisso, porque eles também estão participando da mensagem. Os anjos da esperança é a maneira carinhosa quando a gente chama aquelas pessoas que entregam aquilo que ela possui, uma parte daquilo que ela possui e transforma recurso em bênção. E não é muito legal pensar nisso? Aquilo que está comigo, eu tenho o poder de escolher se aquilo vai ser um recurso apenas ou se vai ser uma bênção. Quando eu alimento, quando eu explico, quando eu mando, se torna uma bênção. É isso que o Anjo da Esperança faz. Ele é um doador. Ele pega o que seria chamado de R$5, R$10 e R$20 e agora aquilo é chamado de bênção na vida de alguém. Se você já é um Anjo da Esperança, o que fica para você aqui da equipe do Entre Família da Novo Tempo, muito obrigado. Saiba que seu trabalho, que o seu esforço não é em vão. Se você não é, viva essa experiência. Converse com a sua família e fala, vamos ser doadores para que quando a gente sabe o que acontece através do Novo Tempo, a gente faça parte disso, fale conosco. Anjos, tem um telefone para falar com você, 12 21 27 30 30. O WhatsApp, o celular é 12 981 76 6630. Nós também podemos participar doando por meio de uma chave Pix. É rapidinho, você faz agora. E o nosso e-mail é a nossa chave Pix, anjos@novotempo.com. Aí depois você manda o comprovante aqui que a gente gosta de agradecer as pessoas. Mas seja um anjo, não é um jargão. Seja Novo Tempo, participe da missão. Muito bom, muito bom. Muita gente participando também pelo nosso canal do YouTube. Abraço para todos, né? Participando, acompanhando aqui a Lígia Maria. Ô Lígia, boa tarde para você. Ela falou, excelente assunto que está sendo abordado hoje. Neuza Hordoff, acho que é isso, né? Ela quer saber, falou, estou assistindo, queria saber como conseguir essa revista, essa planilha aí do nosso amiguinho. Entra lá no site da Casa Publicadora Brasileira, você encontra, tá? CPB de Casa Publicadora Brasileira.com.br, tá? cpb.com.br, lá você vai ter os contatos também, tá bom? Agradecendo de coração, muito obrigado, Edenir, por participar com a gente, trazer os seus conhecimentos aqui. E, inclusive, a gente deixa redes sociais, deixou redes sociais também, né? Não tem mais... Não tem tempo não, amigo. Não tem tempo, né? Professora de noite. Mas, ó, a gente indica que assista aí mais uma vez o nosso programa também e compartilhe com outras pessoas. Obrigado, viu, minha amiga? Imagina, Obrigada, participação de excelência. Obrigada. Beijo. Um homem chamado John Ferrer. John Ferrer, ele era piloto da Força Aérea Americana. Todo mundo que conhecia o Capitão John tinha duas características que ficavam marcadas no seu coração. Uma tremenda de uma amabilidade e uma frasezinha que ele ficava escrevendo em tudo que era dele. Depois de aposentado, eles faziam parte de uma equipe que faziam as acrobacias assim, em eventos cívicos, e eles estavam se preparando junto com a equipe que participou de muitas batalhas em fazer uma acrobacia nova, que era a Flor de Lis. Todos eles iam, o avião quase entrava em stall, que é uma expressão para uma posição até perigosa de um avião, e fazia uma flor no ar assim. Eles ensaiaram e o grande dia chegou. Parecia tudo dando certo até o momento em que eles fizeram a flor, mas o capitão John Ferrer não chegou, não voltou para a formação. Pelo rádio eles falaram, o que está acontecendo, capitão? Ele disse, eu perdi uma das turbinas. E não precisa de muita explicação, ele ia cair. Então começaram aquela gritaria praticamente, porque ele demorou muito em ejetar, que é saltar do avião e falava, ejete, ejete. E até que o comandante dele falou assim, capitão, isso é uma ordem, ejete. E ele não fez isso. O avião caiu numa pequena floresta, perto de um vilarejo, todos correram para lá. Assim que seus companheiros chegaram, viram um homem em lágrimas, um senhor de idade, olhando para aquele fogo, os destroços do avião, e ele disse assim, eu sei o que esse homem fez. Seu avião estava na direção das nossas creches, das nossas casas, da nossa vila, e se ele ejetasse, nós morreríamos todos hoje. Ele preferiu morrer para que a gente ficasse vivo. Com essa história, eles foram contar para a senhora Ferrer, a viúva. E quando foram juntar as coisas, eles começaram a se deparar com um negócio estranho, porque na porta, assim, na chavinha, no armário dele estava escrito John Ferrer, mas estava escrito assim, o terceiro. Aí pegaram a mochila dele, estava bordado lá, Capitão John Ferrer, e ele tinha escrito o terceiro. E aí eles perceberam que tudo dele estava escrito o terceiro.
quando deram a notícia, e é o que se espera de uma notícia dessa, e aí ela perguntou como ele morreu, e eles contaram, ela enxugou as lágrimas e disse assim, esse era meu marido, John, o terceiro. Ele falou assim, eles perguntaram, por que isso? Porque nós percebemos que tudo dele está escrito isso. Ela subiu até o quarto dele, pegou uma Bíblia velha, que ele guardava desde o dia da sua conversão na adolescência, e estava escrito na Bíblia ali, Bíblia Sagrada de John, o terceiro. Ela falou, vou explicar o que é o terceiro. É a maneira como ele viveu, como ele foi educado para viver. E estava grifado na Bíblia dele um verso que você conhece. Amar a Deus. O primeiro grande mandamento. O segundo é amar o próximo como a ti mesmo. E na Bíblia do Capitão John está escrito, e eu, John, sou o terceiro. O que é educar? O que é conduzir na justiça? É nos levar para a posição correta. Quando nós nos trocamos de posição, nós perdemos a posição de Deus também. Quando eu acho que eu não sou o que eu sou, a minha perspectiva de Deus também vai mudar. Mas quando eu olho para Deus do jeito que Ele é, eu também vou entender o jeito que sou e que devo ser. A condução de Deus para sermos o terceiro, nada mais é do que nos levar a chorar pelo que Ele chora, a rir pelo que Ele ri, a querer estar onde Ele está, a pensar dos outros o que Ele pensa e o pensar de nós mesmos pelo que nós pensamos. É dizer, a minha alegria, a minha comida e bebida é fazer a vontade do meu Pai. Qual é o alvo dos terceiros? O alvo dos terceiros sempre será o sorriso de Deus. Ensine seu filho a sorrir, mas ensine o seu filho de que o sorriso de Deus é a coisa mais satisfatória que qualquer pessoa pode ter. É o maior prêmio, é o maior incentivo da vida. E até falando em sorriso, a gente linka que amanhã a doutora Rosana Alves estará com a gente falando sobre risoterapia. Que vai ser bom demais. Meus amores, obrigada por hoje. Companhia boa sua aqui com a gente. Amanhã a gente se encontra mais uma vez. Vem aí o Vida e Saúde. Vida e Saúde com lançamentos da Super Bom, hein? No Terça na Cozinha, não perca. Às 8 da noite, Semana Mente Feliz. Boa. Tchau.